muitas coisas que a gente tenta fazer, principalmente ouvindo dicas de comportamento, podem acabar agravando ainda mais o problema. E eu vou falar hoje sobre isso, sobre algumas questões que podem te prejudicar. Ao invés de ajudar, elas podem te prejudicar, tá? Então, já vai dizendo aqui, deixando nos comentários o que você já tentou, se você não conseguiu, o que aconteceu e o que você percebe, por que você acha que seu cachorro não acerta o xixi. Para quem está me conhecendo agora, né, tem um pessoal que está me conhecendo agora, eu já trabalho com adestramento e comportamento já há mais de 15 anos e eu olho muito essa questão comportamental, porque às vezes a gente acha que o cachorro não está fazendo xixi ou cocô no lugar correto só por uma questão de condicionamento, mas às vezes não é, tá? Então às vezes tem algumas questões por trás do comportamento que a gente não enxerga, né? E aí tem gente que acha que o cachorro faz por birra, algumas coisas, né, a gente acaba colocando pensamentos, né, como se que eles fossem humanos querendo provocar, querendo fazer birra, né, mas não é exatamente isso que acontece com os cães. Principalmente quando é filhote, a gente acaba achando que com o tempo ele vai acertar, a gente acaba ignorando alguns sinais que fazem com que o cachorro vai crescendo, a gente vai se acostumando com isso, uma hora acerta, uma hora erra, e isso faz com que o cachorro acabe não ficando condicionado para fazer o xixi e o cocô no lugar correto. A grande questão para conseguir ensinar o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar correto, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que não é normal para o cachorro fazer o xixi e o cocô ali sempre no mesmo lugar. Para eles, tanto faz se ele fizer aqui, se ele fizer lá, se ele fizer lá. E um grande problema que acontece também é porque muitos cães, eles acabaram crescendo no meio da sujeira. Então, principalmente se você compra em um canil que é mais sujinho, um canil que não tem tanta higiene, o cachorro acaba acostumando com aquele cheiro. Então, para ele é super tranquilo, super normal e não tem problema nenhum. Então, a gente precisa fazer com que ele comece a ficar mais em locais limpos, em locais que ele não tenha a chance de ficar com aquele cheiro o tempo inteiro. Senão ele se acostuma com o cheiro e ele vai gostar daquele cheiro e vai querer cada vez mais. Então a primeira coisa que a gente precisa é higiene. O cachorro é um animal higiênico por natureza. E às vezes o que acontece? Ele acaba fazendo ali no local que normalmente ele faz, né, e faz várias vezes, e aí ele não quer ficar pisando. É um dos erros mais comuns na hora de se condicionar o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar correto. Então a gente precisa acostumar o cachorro a fazer num lugar que esteja limpo, tá? Senão ele acaba acostumando com essa sujeira. Tentou com a Vera Rosane, ela tentou com as gotinhas para xixi, tá? O que são essas gotinhas de xixi, né? Elas são amônia. Então é como se fosse o próprio cheiro de um xixi. Ele serve como um atrativo, mas isso não resolve todos os problemas, né? Às vezes a gente acaba querendo ficar dependente de produtos como repelente, então você acaba passando cheiro em tudo, né? Tem gente que fala de passar vinagre, passar álcool. Esses dias uma mulher dentro de uma postagem minha falou que dando dica para outra pessoa de o cachorro morder para passar álcool e vinagre. Imagina você ficar cheirando álcool e vinagre para o cachorro não morder. Esse é um exemplo de só tratar o efeito do comportamento e não a causa. E a questão do xixi também é a mesma coisa, tá? A gente tem que tratar as causas dos comportamentos, não os efeitos. Então, tem algumas dicas aí que eu vou falar que elas acabam piorando ainda mais a situação. Então, o xixi ele serve como atrativo, ele pode ajudar, como também não pode fazer efeito. O que acontece com o filhote? O filhote ele ainda não tem, né, a válvula da bexiga ali, ele não tem um controle da válvula da bexiga. Então, o que acontece? Ele não consegue segurar.
Então, o filhote ele acaba fazendo mais xixis e às vezes ele até quer fazer em algum local, mas ele não consegue chegar aonde ele quer. E o que agrava esse tipo de comportamento é que toda vez que o cachorro faz o xixi no lugar errado, para ele está sendo muito prazeroso. Então, para ele, ele está resolvendo o problema dele ali. Você imagina, você chegando em casa com muita vontade de fazer xixi. O que você sente quando você faz o xixi? Alívio, né? Não é alívio? É um alívio muito grande. E o cachorro também sente esse alívio. Então, para ele fazer ali naquele local, é muito prazeroso. Ele está sendo recompensado por isso. Existe um reforço para ele continuar errando. Então, para todo comportamento existe um reforço. Todo. Inclusive para o xixi. E é isso que acaba dificultando esse condicionamento. Porque para o cachorro, se uma hora ele faz certo, uma hora faz errado, uma hora faz certo, uma hora faz errado, para ele tanto faz. Para você conseguir condicionar, precisa ser sempre do mesmo jeito. Condicionamento significa fazer ali, sempre do mesmo jeito, sempre acreditar que aquele é o melhor caminho e não dá opção de errar. Você acaba fazendo com que se torne um comportamento automático, tá? Então, a gente não pensa, eu preciso ir até um banheiro, eu preciso ir abrir a porta. Não, a gente simplesmente vai lá e faz. Então, é isso que a gente precisa também com o cachorro. Deixa eu ver. Estava usando educadores, pode e não pode, mas não resolveu. Tentar colocar ele no jornal e nada. Só faz na cerâmica e suja a casa toda. Exatamente. Né? Então, por quê? Porque esse cachorro ele já foi condicionado a fazer num piso frio. Então você precisa descobrir qual é o tipo de piso que vai funcionar bem para ele. Em alguns casos é você plantar grama mesmo. Tem até para vender a grama para você usar. Só que aí você entra em outras questões também. É por isso que eu sempre bato na tecla de que não adianta você pensar só no xixi. O cachorro acertar o xixi é um reflexo de todo o comportamento dele, porque assim como uma criança, acaba sendo expressado o xixi no lugar errado também. Então, uma criança, por exemplo, que faz xixi na cama, ela aprendeu já a fazer o xixi no lugar certo, ou às vezes faz o xixi na calça. Às vezes, essa criança está com algum problema emocional e isso serve de reflexo. É uma maneira dela se expressar, fazendo xixi no lugar errado. Então, isso também acontece com os cães. Os cães, eles sentem emoções. Os cães, eles sofrem. Outro dia aqui na live também, não lembro quem foi a Marcele, que até chorou que ela brigou com a cachorra e a cachorra acabou indo para o cantinho e fez o xixi. E muita gente confunde isso com birra. Então os cães eles são muito mal interpretados. A gente sempre acha que eles querem provocar a gente, que eles querem dominar, e não é nada disso. Tá? O cachorro ele está pronto ali para obedecer, ele quer fazer o que a gente quer. Mas para isso, você precisa aprender a se comunicar com ele, você precisa aprender a linguagem correta, você precisa entender quais são as necessidades do cão. Eu fico muito triste quando alguma pessoa chega para mim e fala: eu só quero que ele aprenda a fazer o xixi no lugar correto. É muito triste. Por quê? Porque a gente acaba sendo egoísta. O que o cão precisa? Quando a gente pensa, eu quero que ele faça o xixi no lugar correto para resolver o meu problema. E qual é o problema do cachorro? Por que ele está, como é que está a vida dele? Será que ele precisa, para ser feliz, só acertar o xixi? O que a gente pode fazer para ter um relacionamento muito mais prazeroso, para ter um relacionamento em que o cachorro comece a oferecer comportamentos, inclusive o xixi? Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba fazendo com que o cachorro expresse comportamentos para ganhar nossa atenção.
Então, se o cachorro começar a fazer o xixi para ganhar sua atenção, imagina como isso é triste. E quando a gente treina o cachorro, quando a gente cria atividades para interagir com o cachorro, é como se a gente desse ferramentas para ele conseguir nossa atenção. A gente trabalha o relacionamento com o cachorro. Então, adestramento não é simplesmente ensinar comandos. A maioria das pessoas acha que adestramento é ensinar o junto, senta, deita, fica, e não é só isso, tá? O adestramento vai muito mais além. O adestramento, ele serve, além de você criar o relacionamento com o cachorro, você conseguir controlar os impulsos naturais do cachorro. Porque a maioria dos comportamentos dos cães que a gente não gosta são impulsos naturais. E isso acontece justamente por a gente não ter informação. E a gente não tendo informação, a gente nem sabe que problemas podem acontecer. A gente só acaba olhando para o problema quando ele já existe. Né? É muito mais fácil você tomar o remédio para a gripe do que você tomar a vitamina C sempre. E é isso que acontece com o comportamento dos cães. A gente acaba negligenciando e quando a gente vê, a gente está com vários problemas. E que exemplos são esses de impulsos naturais? São latidos, agressividade, possessividade, né? São comportamentos, são impulsos naturais dos cães e que a gente precisa mostrar para eles como eles têm que se expressarem. Esse é o caminho. Você conseguir mostrar para o cachorro, né, suprindo as necessidades dele, o que você quer dele. Quando você consegue fazer isso, você acaba tendo um companheiro obediente. Você consegue fazer com que ele sinta muita vontade de te obedecer. E isso também reflete no xixi. Esse é um caminho que, assim, que eu digo que é o melhor caminho para você não ter nenhum tipo de problema com seu cachorro. É você se antecipar. Né? Você treinar um cachorro, você aprender como lidar com ele, é como se você estivesse fazendo um seguro, né, para não ter nenhum tipo de problema. Então você acaba tendo todo o direcionamento para lidar com ele. Muita gente acha que ensinar o cachorro ou condicionar o cachorro é só prender o cachorro para que ele faça o xixi ali no lugar, né, que a gente gostaria. E o que acontece, né? E a gente vê muito esse tipo de dica na internet. O que pode acontecer? Qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que o cachorro ele pode ter outro problema de comportamento que é muito mais grave, né, que é o problema de ficar sozinho. E aí você pode criar também uma ansiedade de separação, porque o cachorro não foi preparado para isso. E aí você vai ter um problema muito mais grave. E é aí que os cachorros começam a ter outros problemas, como excesso de latido, né, destruição, estresse por lambedura, automutilação, depressão. São todas causas desses tipos de comportamento. E aí o que acontece? O cachorro começa a destruir a fralda. Quem aí prende, o cachorro começa a destruir a fralda. E eu já vi gente fazendo o quê? A gente vê algumas dicas na internet, né? De alguns adestramentos que se dizem inteligentes, mas acaba assustando o cachorro, usando latinha com barulho, com moeda, com pedra. Mas o que acontece se você utiliza esse tipo de recurso, né, para evitar algum tipo de comportamento? Primeiro que você não está trabalhando a causa, você só está trabalhando o efeito. É como se você tivesse com uma dor de cabeça e tomou uma aspirina ali para passar, mas você não sabe o que está gerando aquela dor de cabeça. Esse é um dos maiores problemas. E você pode criar um problema ainda maior, né, que é você criar um trauma ou até mesmo você fazer com que o cachorro tenha uma associação, né, daquele susto, aquele trauma com a fralda, e aí ele passa a não acertar mais. Então, por exemplo, o cachorro está lá destruindo a fralda, aí o que você vai lá? Faz um barulho, assusta ele. Ele acaba associando a fralda àquele barulho, e aí ele pode deixar de fazer o xixi ali em cima da fralda. Então é por isso que eu digo,
é complexo. Os erros são mais graves de você lidar do que os acertos. Então é importante você seguir um passo a passo para você não errar, né? E às vezes, mesmo com um passo a passo, as pessoas acabam se perdendo no caminho.